Então, gente, boa noite. Obrigado, Miriam, pelo convite para De falar nada. sobre o projeto Pão de Açúcar Verde, né? Obrigado ao Sérgio também por abrir esse espaço, né? Dentro do ciclo de palestras aí, praticamente semanais, né, Miriam, se não me engano, Sim. uma vez por semana aí. E, e é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho dessa história, né? Que é uma história tão ligada ao montanhismo e ligada especialmente aí ao Sérgio, né? Que foi sempre, né, parceirão aí do projeto, sempre me incentivou, sempre me deu assim total apoio, né? E, e essa ajuda também não foi só uma ajuda retórica, né? Teórica ou de fala, de discurso, né? O Sérgio sempre colocou a mão na massa, né, Miriam? Miriam bem tá lá desde o início, né? Miriam, Elias, né? O Elias fez o primeiro grande chamado, assim, né? Quando eu trabalhava lá no Grotão, e a gente tinha caído dentro lá depois de um grande incêndio que queimou tudo realmente lá embaixo. E o Elias soube, né, do perrengue, e aí o Elias fez um chamado mesmo, né, ao clube, né, aos sócios associados, né, para que me dessem uma mão lá e tal, caísse junto lá comigo. E aí a gente fez um grande mutirão lá embaixo, que foi muito legal, foi muito produtivo, e foi o início realmente essa fase, segunda fase do projeto, né, porque a primeira fase foi lá no Costão, e a segunda fase foi lá embaixo, já no Grotão, né? Tudo isso na face leste. Então, eu estou compartilhando. Vocês estão ouvindo aí a tela que eu estou compartilhando? Uhum. Ok. Desculpa aí, mas eu não é muito a minha praia, tá? Essa tecnologia aqui. Então, é isso aí. Olha, tem uma frase bacana aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e que, de certa forma, quer dizer, com a qual eu me identifico muito, né? E que, de certa forma, assim, esteve presente e está ainda, né, em todos os momentos desse projeto. Essa conexão aí com sentir a natureza, que o Rousseau fala, né, mergulhar na natureza, estar na natureza de uma maneira diferenciada, né, sentindo e com isso querendo mudar, né, querendo de alguma maneira fazer uma mudança mesmo, né, que vem de dentro do desejo, né, e da necessidade de ver a natureza ao nosso redor ser alterada para melhor, evidentemente, né? Então essa frase é muito importante para mim porque ela espelha isso, né? De alguma maneira ela sintetiza, né? Em cima disso a gente vai começar a falar então sobre a minha paixão pelo montanhismo, quando foi como tudo começou, mas obviamente que o contato com a montanha, né? E esse contato com a montanha ele foi fundamental para que eu tivesse mais tarde essa ampliação para ser um ambientalista, né? Isso começou lá por 88, né? Eu vim para o Rio em 1985, uns 3 anos depois, lá por 88, eu comecei a fazer caminhadas, comecei a fazer passeios, né, com grupos de montanhistas particulares, né? E, e aí eu comecei a escalar um pouco depois, lá pelos 1990. Então fiz algumas coisas bacanas aí. Tem aqui uma excursão essa foto do meia lá no pico do Dedo de Deus. A gente fez. Aqui na foto à esquerda, embaixo, tem não sei se vocês estão vendo, é o Zé, lá do Sérgio, esse de boné no meio aqui. Então, uma história interessante. Aí foi curta, assim, eu não escalei muito, né? Escalei pouco, mas foi uma vivência bem intensa, vamos dizer assim, né? Aqui em cima, na foto da direita, em cima, tem o Marco Vidon, esse de camisa azul, que foi o primeiro instrutor que eu tive, né? Que a gente escalou bastante junto. E ao lado dele, o Sérgio Tartari.
Esse aqui é uma excursão que a gente fez lá no Pico Maior de Friburgo. Então foi uma experiência muito bacana, né? Eu assim me identifiquei muito com a montanha, com o montanhismo e com esse contato com a natureza, que acho que é o grande diferencial desse esporte, né? Estar em contato com as montanhas, com as florestas, estar praticando o nosso esporte em áreas naturais, sempre, né? Com raras exceções, mas assim sempre em áreas preservadas, melhor dizendo, né? Conservadas. Então esse foi um diferencial muito grande, assim, que sempre me atraiu muito, né? Estar praticando um esporte, estar ao mesmo tempo dentro de uma área natural, podendo desfrutar desse contato com a natureza, né? E sempre gostei muito disso. E aí, em 2002, depois desse, enfim, estar com esse tipo de contato com a natureza, com o meio ambiente, em 2002, pouco depois, então, né? Eu dei início aí, né, ao projeto Pão de Açúcar Verde, né? Foi criado em 2002 com o objetivo de reflorestar a parte do Costão e do Brotão, ambos na face leste do Pão de Açúcar. Essa região era totalmente recoberta pelo capim colonial, né? Quem conheceu, aí o pessoal da antiga que conheceu aquela região ali sabe, né? Era uma região assim completamente degradada e era uma época que se soltava muito balão aqui no Rio. Era realmente uma cultura muito antiga, muito arraigada, né? Um costume muito arraigado aqui na cultura do Rio e inclusive uma atividade lucrativa para quem fabricava balões, né? Tinham gangues, né, que recuperavam balões. Os balões eram muito caros, né? Ainda são, né? Mas naquela época era um comércio realmente muito grande, né? Era uma cultura muito forte mesmo, né? Então, esses balões, inevitavelmente, causavam muitos problemas, eles provocavam grandes incêndios e eles tinham essa vertente econômica, né, que fazia com que se tornasse assim, uma atividade muito disputada, né? Posteriormente foi criminalizada, né? Mas longe de terminar, né? Longe de acabar, ele foi diminuindo muito, foi diminuindo um pouco, né? Aos poucos. E hoje em dia eu diria que está bem, né, assim, controlado, né? Essas duas áreas aí, né? Depois teve mais uma área na face sul do Pão de Açúcar e hoje lá são 2,5 hectares de área de encostas, né, em recuperação. A gente está falando aí do trabalho, então, solitário, né? Que essa foi uma característica do inicial do trabalho, né? Onde eu tinha ajuda esporádica, né? Quando eu pagava um ajudante de campo e também quando alguém do clube, né, do Sérgio, ia me ajudar, ou quando alguém, por uma iniciativa individual, né, fazia esse movimento de ir lá e tal, sabia do meu perrengue, né, e chegava junto lá. Mas, assim, o projeto, nessa fase, ele teve essa característica de ser uma iniciativa individual, né? Solitária, como está dizendo aqui. A gente usou essa palavra para poder fazer aqui um contraponto, né? Aí, em 2006, olha, foi criada a unidade de conservação, né? Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da UF, que teve, a gente abreviou, né? Foi abreviado esse nome para Mona Pão de Açúcar, para facilitar, né? Ela foi criada em 2006, dia 1º de junho de 2006, e o gestor atual é o Marcelo Barros de Andrade, né? Que ele está lá desde 2012. Está errado isso aqui, acho que é 2012 que ele está lá. E o Marcelo é um parceirão, né, do projeto, uma pessoa que chega junto, né, que dá um maior apoio realmente. E tem sido muito, muito bom trabalhar com o Marcelo, porque ele realmente compra nossas brigas, né, e realmente está junto, né. Um cara jovem, um cara biólogo também, e
Ele, assim, tenho muito orgulho de trabalhar com ele lá. É um prazer, realmente. O trabalho solitário, a gente vai para o trabalho solidário, né? Que é já uma outra etapa do projeto. Aí a gente começou os mutirões de plantio, lá na face sul do Pão de Açúcar, numa área que foi adotada pelo SERGE. Quer dizer, que eu reservei lá para o SERGE, né? E aí eu era diretor de meio ambiente também do SERGE, e a gente reservou essa área para o SERGE porque era importante ter, né, uma área reservada realmente para o SERGE, porque havia potencial para isso, e porque também a gente queria a periodicidade nesses mutirões, né? E nem na minha área já tinha certas dificuldades, assim, que não dava para fazer isso naquele momento de forma organizada. Então, a área do SERGE serviu a esse propósito inicialmente e, obviamente, né, os associados foram mobilizados e responderam muito bem a esse desafio. Essa área do SERGE, ali na base do Lagartão, ela deve ter cerca de 500 metros quadrados, né? Meio hectare, mais ou menos. Também era uma área só de capinzal, né? Quem escala ali sabe, né? Hoje em dia é uma área bacana, bem reflorestada já, né? No estágio bom de recuperação, apesar de ser uma área muito difícil, né? Ela dessas áreas todas que eu trabalho, a área do SERGE ela é a mais complicada, assim, porque ela tem muito pouco solo, ela é muito inclinada e ela tem uma característica que quando o Bondinho fez ou a construção mesmo da estação 4 que eles chamam, né, que é no topo do Pão de Açúcar, ou quando eles fizeram alguma reforma, eles jogavam todo o material morro abaixo, entendeu? Talvez tenha sido na construção, mas isso é muito antigo, né? Nas reformas mais recentes, talvez eles tenham tomado mais cuidado. Mas lá atrás, quando eles construíram, esse material simplesmente era jogado morro abaixo, entendeu? E aí a gente encontrou lá muito resto de tijolo, de azulejo, de enfim, ferro, plástico, tubulação. Então, essa área é bem mais difícil de recuperar, né? Mas hoje, 14 anos depois, ela já está no estado muito bom de recuperação. Agora, então, a gente está falando agora de trabalho solidário, né? Começou com esses mutirões, e depois eles foram se ampliando, né, para outras áreas, como, por exemplo, Face Leste, né? A gente tem aqui, nessa foto de baixo, à direita, um grupo de universitários americanos. Esse é o grande mutirão que a gente levou, esse da esquerda embaixo. A gente levou 300 mudas para a Face Leste. Esse de cima aqui foram 200 mudas. Então, a gente tem tido aí esse apoio sempre, né? E os mutirões adquiriram uma importância muito grande no nosso contexto lá. E, claro, né, uma grande satisfação poder ser beneficiário desse carinho dos montanhistas, né, que entenderam, que toparam, né, o desafio, né, e sempre me apoiaram nesse trabalho. Foi muito bom. Um outro fato que eu gostaria de destacar aqui são os parceiros dessa jornada, né? Pessoas que participaram ativamente e por um período maior desse reflorestamento da face leste. Pessoas que merecem ser lembradas pela dedicação e por acreditarem no projeto. E a eles eu sou muito grato. Então, a gente tem aqui em cima o Nobile e a Sática, que foram os que já trabalhavam ali antes de mim, né, em outra área, e me acolheram, e quando eu manifestei o desejo de fazer o mesmo que eles, né, adotar uma área e iniciar o reflorestamento sozinho, eles sempre me apoiaram, e o Nobile, né, ele que era o trabalho do homem de campo, né, a Sática era mais de suporte, vamos dizer assim. O Nobile eles também me ajudou muito, né? Fizemos vários mutirões da minha área, ele participava, levava mais alguns amigos dele e tal. Então, esse cara foi muito importante, porque ele
abriu, né, me apoiou, né, me deu força no início para que eu fizesse a mesma coisa. E eu trabalhei com ele um período, uns 3 meses, né, dei uma força lá para ele, e depois desse estágio eu parti para a minha própria área, vamos dizer assim, né. Aqui embaixo, aqui em cima, melhor dizendo, à direita, está o Mário Sena, à direita, né, eu no meio, e a Cissa Biasoli, à esquerda. A Cissa esteve lá comigo por 3 anos nesse projeto, foi uma parceira de vida, né? E também nesse período e também do projeto. É uma pessoa muito importante nesse trabalho. A gente trabalhou junto por 3 anos e trabalhávamos de igual para igual. Ela realmente era uma guerreira mesmo, uma pessoa conectada também com a natureza e não media esforços realmente, né? Apesar do pequeno tamanho dela, mas ela era uma gigante do trabalho e também na escalada, né? Ela escalava bastante também antes disso e me deixou aí muito orgulhoso da participação dela e eu sou muito grato. Aqui de novo ela à esquerda, né? E aqui à direita o Caralta, o professor Pedro Caralta, que era associado do SERJ e também biólogo, né? E ele deu uma força grande lá para a gente publicar um trabalho também, nós fez um trabalho científico. E, acima de tudo, né, ele sempre foi um apoiador do projeto, uma pessoa importante, né? Ele é o maior especialista, era, né, o maior especialista brasileiro em figueiras e, enfim, adorava, né, a Pão de Açúcar, São Sileste e tal. E ele fez o levantamento florístico do Pão de Açúcar. Ele e o professor Rogério Ribeiro, nos anos 60, 70, por aí. Então, ele conhecia muito bem aquela região, gostava muito daquela região. E quando soube que eu estava trabalhando lá, ele ficou muito satisfeito e me deu muito apoio. Esteve lá, publicamos um trabalho juntos. Eu, ele, a Cissa, enfim, eram 6 pessoas, né? Que publicou esse trabalho sobre a recuperação ambiental na face leste. Aqui à direita, embaixo, a minha querida Denise Tomé. Oi, Denise, você está aí, eu estou vendo. Denise Tomé, que de alguns anos para cá também se tornou uma parceira muito importante. Nós desenvolvemos um projeto juntos, que a gente chama carinhosamente de Mar e Montanha, que é nome Reflorestamento e Educação, patrocinado pela Fundação Banco do Brasil. E agradeço muito a Denise por ter aberto também as portas da ONG Vale Verdejante, da qual ela é a principal gestora. E com isso a gente conseguiu fazer um pouco mais, né, em conjunto e achei ela muito generosa, muito, né, aberta e juntamos forças, na verdade, né, Denise? A gente fez um trabalho aí de parceria e que eu acho que deu muito certo, né? A gente está colhendo frutos muito bacanas desse trabalho, né? Vamos para o projeto amadurecido, né? Aí a gente teve aí, depois de um período de informalidade, a gente, depois, em 2010, foi feita a adoção oficial, né? Isso aqui, essa foto, na verdade, não é da primeira adoção, já é de uma renovação. E aí a adoção lá ficou realmente documentada. Eu achei importante isso, me movimentar nesse sentido, né? Para poder também ter um pouco de amparo, vamos dizer assim, da prefeitura, né? Que, de alguma maneira, assim, não era muito comprometida, eu acho, com isso, né? E aí, quando você formaliza, né, um termo de adoção, você assina o documento e tal, você fica mais reconhecido, mais explorado também legalmente, né? E com isso tem também, a prefeitura também passou a ter algumas obrigações, né, de fazer vistorias e tal, né? Fornecer algumas coisas. Mas isso tudo foi muito facilitado pelo Marcelo, como eu já disse, né? Porque ele é um cara muito comprometido, né? E a gente tem esse privilégio de ter essa qualidade de gestor ali do Mônaco Pão de Açúcar, que tenho certeza que é diferente de algumas unidades de conservação.
Então, começamos aí a adoção oficial, que já dura, então, 8 anos, né? Aliás, 10 anos, né? 2020 já. E aí, desses centenas de pessoas, né, já colaboraram com o projeto, né, voluntários, nesses 18 anos. E a gente já plantou cerca de 7.000 mudas ali nas encostas do Pão de Açúcar. Não é um número assim que não parece muito grande, né? Mas acontece que o projeto ele se resumia no início, né, e até ele aposentar, se resumia a trabalhos no fim de semana, né, ou feriados, ou, enfim, quando eu podia ir, né. E a segunda coisa é que a gente não pode esquecer que são áreas de encosta, né. Todas, né, essas áreas, essas regiões que eu adotei são áreas de encosta, área de difícil execução de um reflorestamento. Então, 7.000 mudas para aquela região, naquele contexto, é uma quantidade assim bem expressiva. Inclusive, uma das questões principais ali é pouco solo mesmo, né? Pouca profundidade do solo. E quando também a qualidade desse solo, né? Que também não é muito boa. Durante esse período, a gente recebeu algumas homenagens, né? Ano passado, a moção de aplauso pela Câmara de Vereadores do Rio. O Mosquetão de Ouro, que para quem não conhece, né, é um reconhecimento aí, né, uma premiação dada pela Federação de Montanhismo do Rio de Janeiro, na categoria Montanhismo e Ação Local. Uma reportagem bem interessante na revista Veja, que me nominou lá Carioca Nota 10. E o primeiro prêmio da prefeitura foi esse aqui, na primeira homenagem aos parceiros do meio ambiente. Esse fato aqui foi bem interessante, que rendeu reportagens, né? Que foi as balas de canhão que eu achei ali naquela região. Ao longo dos anos todos de trabalho, né, eu ia achando, ia capinando e encontrando essas balas de canhão. Chegou um ponto assim que eu já sabia, né, quando eu encontrava os fragmentos que eu batia a enxada, eu já sabia que não era pedra, sabia que era um pedaço de metal, né? E fragmentos, assim, tem muitos, né? São muitos. As balas inteiras, algumas delas esteve lá os militares do Forte de Copacabana e eles mandaram lançar mar adentro, né? Costa abaixo. Eles que tinha perigo ainda de explodir aquelas balas, né? Então, algumas foram jogadas em costa abaixo e que eram talvez mais recentes, né? E segundo eles ainda havia perigo de explosão. E outras, né, eu guardei, né? E o Exército, a Fortaleza de São João, ali mandou uma equipe lá para buscar algumas dessas, né? Que estavam em melhores condições. E hoje ela está lá estão expostas dentro da Fortaleza de São João, ali na Urca. Bom, isso basicamente é essas fases anteriores aí, né, do projeto. E quando foi em 2018, a gente resolveu aí partir para uma outra etapa, que foi a criação do Instituto Agroflora. Eu já estava então aposentado, né, recentemente do Banco do Brasil, e eu resolvi aí fazer ampliar, né, a atuação. E a gente, junto com uma equipe muito boa, né, incluía a Milena, que está aqui atrás, ó, faz essa de preto, a Jaqueline, o professor Riquelme Sartori, a Belmiro Feijó, Henrique Menescal, lá atrás, escondidinho. Enfim, muita gente boa. Meu filho aqui à direita, Paulo Renato. A gente partiu, então, para essa terceira etapa, vamos dizer assim, né, da existência dessa jornada, né? E partimos aí para o Instituto Agroflora, que existe desde o final de 2018, oficialmente. Aí a diretoria, né? Eu, o André Laucas e a Mônica Welker. E é isso, né? Essa equipe boa aí tem trabalhado
Antes da Mônica foi a Ana Lúcia e também o Greg, né? Que participaram como diretores também. Hoje, quem está aí conosco é a Mônica Welker e o André Laudas. E com isso a gente, obviamente, pretende ampliar as atividades, né? E a gente, na verdade, montou a estrutura para isso, né? O objetivo de criar o Instituto Ecoflora foi justamente criar as condições para que possamos fazer mais e com mais estrutura, né? E também, mas também que possamos apoiar outras iniciativas ambientais, de educação ambiental, de forma que a gente seja aí um fomentador desses novos ambientalistas, vamos dizer assim, né? Estamos disponíveis, estamos abertos e acreditamos que podemos fazer mais e com essa estrutura que nós temos, podemos fazer bem, né? Aqui a nossa missão, né, promover atividades sustentáveis, conectando pessoas e organizações com o objetivo de desenvolver a consciência ambiental. E a nossa visão de futuro, ser reconhecido pelos apoiadores, patrocinadores e fundos patrimoniais filantrópicos como um instituto transparente, sólido, com excelência na gestão e que execute projetos socioambientais de alto impacto. E temos aí alguns projetos em andamento pelo Instituto Ecoflora, né? Hoje, por exemplo, ele administra aí o projeto Pão de Açúcar Verde, né? Nossos parceiros lá, a Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, o Mona Pão de Açúcar e o Bondinho do Pão de Açúcar também, que nos apoia lá com algumas coisas. O projeto Reflorestamento e Educação, que eu falei antes aí com a ONG Vale Verdejante, da minha amiga Denise Tomé, que tem o patrocínio da Fundação Banco do Brasil, né, obviamente, e a parceria da Vale Verdejante. O projeto Reserva Verde, que a gente está em fase final de adoção de uma nova área na Praia da Reserva. Semana passada saiu a publicação no Diário Oficial do município, dando publicidade, né, que é uma das etapas da adoção. Então, já está na fase final, né? Parceria, então, mais uma vez, com a SMAC e com o Parque Nelson Mandela, que é gerido pelo Tito. O projeto Canteiros do IED, que a gente tem lá com o Instituto Europeu de Design, na URCA também. E o evento anual que a gente promove, né, que é o Voluntários em Ação, em parceria com o Instituto Verde Mar, do meu amigo Caio, e a gente vai fazer agora o 3º ano, mas a pandemia nos fez adiar aí o evento, né, o projeto. Aqui os nossos contatos, né, o projeto do Instituto Ecoflora. A gente, nesse momento, está fazendo a migração do site, que ainda é do projeto Pão de Açúcar Verde, mas já está tudo pronto para agora, em junho, a gente fazer a migração de uma plataforma para outra. E com isso a gente unificar, né, as informações, né, para que o Instituto Ecoflora, aos poucos, seja o protagonista desse conjunto de atividades, e o Pão de Açúcar Verde vai ser um dos projetos envolvidos nisso aí, né? Pessoal, é isso, não é muita coisa, né? Então, o básico está aqui. Agora eu queria abrir para perguntas. Vocês fiquem à vontade. De antemão aqui já digo, né, que esse projeto, essa trajetória, né, que a gente colocou como uma trajetória, né, uma jornada, tem sido, né, tem sido, né, uma jornada de muita satisfação, de muito prazer, né, porque eu sempre digo isso, né, que a gente não pode muito, né, cada um pode uma pequena parte, obviamente, né, isso por várias questões, né, mas o importante é fazer o que a gente pode, né, e com isso talvez a gente consiga transformar algumas situações e também talvez a gente consiga influenciar, né, outras pessoas a fazerem o mesmo,
né, a fazer um pouquinho mais do que elas fazem, talvez tirar uma pessoa do sofá no domingo, levar para um mutirão de plantio, para ela viver essa experiência, né, do plantio, do contato com o meio ambiente. Sendo assim também, né, protagonista também, né, pequena parte, né, e também, né, exercendo a cidadania, porque isso é exercer cidadania também, né, você está, né, fazendo a sua pequena parte. Se cada um fizer a sua, o mundo, né, vai ser um pouquinho melhor, né, ou muito melhor, dependendo da parte que você faz. É isso. Denise, queria falar alguma coisa? Eu ia falar que a sua jornada é bem interessante, né? Ela vem de longa data, 1980 e poucos, quando você chegou no Rio, e assim a sua persistência, todo esse trabalho, e a gente tem, né? Até você esqueceu de colocar aí na apresentação a foto do antes e do depois, que é um marco muito importante Verdade. do resultado desse trabalho, né? E a gente já É, viu os vídeos e tudo. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez, né? Já fiz isso inúmeras vezes, mas é bom saber que a gente tem parceiros pelo Rio de Janeiro, Brasil afora, enfim. Nós somos poucos, mas olha, ô turminha resistente e resiliente, né? Para não quebrar com qualquer ventinho. verdade. Uma equipe de guerreiros aí, né, Denise? Realmente, quando a gente leva os grupos de CBM, né, para ir lá, para fazer replantio, para eles verem o trabalho, né, de meio ambiente e tudo, eles não conseguem imaginar como estava o pão de açúcar naquela queimada, né, que era uma coisa desastrosa, né? E agora é uma beleza, agora é uma coisa incrível, né? Realmente, Vale parabéns para destacar, vocês. né, uma espécie de confirmação da importância do trabalho, quer dizer, uma das, né? E vale destacar isso, que depois que o trabalho foi iniciado, né, depois que a gente realmente retirou o capim, só teve um pequeno incêndio lá na face leste, um pequeno mesmo, assim. E aí a gente sabe, conseguiu localizar o início desse incêndio, era um pessoal fazendo uma fogueirinha lá, uma coisa de adolescentes, né? Então, assim, não teve mais nenhum grande incêndio, né? Porque era um processo bastante cruel, né? Porque o capim colonial ela é uma espécie invasora, né? Obviamente exótica, originária da África, mas ele é uma espécie muito agressiva, né? Ele tem uma serra na folha que ele vai prejudicando as plantas que estão ali. Ele é um grande propagador de incêndios, né? E quando ocorre esse incêndio, o capim ele tem um mecanismo de sobrevivência que ele vem muito rápido mesmo, porque ele é uma gramínea, né? E ele joga a semente rapidamente, sai o pendão e ele joga a semente rapidamente. Questão aí de, assim, no máximo 40, 50 dias, ele já está jogando pendão de novo, espalhando semente. No máximo 2 meses. E essas plantas nativas, elas vai brotar lá do solo, né? Porque a parte de cima queima do tronco. Naturalmente, estou falando de arbustos, né? Porque a maioria ali é arbustiva. E aí esse processo se inicia de novo lá do zero, né? E aí a competição, obviamente, é muito desigual, né? O capim já está grande quando a planta está de novo ali, as outras plantas nativas estão ainda brotando e tentando, né? Então é um processo muito desigual, muito desvantajoso para as nativas, né? Então, assim, não ter mais o capim colonial né, já foi uma grande diferença, já fez uma grande diferença, e não ter mais os incêndios foi realmente um grande benefício, né? Que confirmou, de certa forma, aí, né, a importância do trabalho. Sandra Vila está conosco hoje também, né? Tem duas argentinas aí. Ah, sim. Miriam e a Sandra Villanueva. Não conheço. Pessoal, alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta?
Denise, quer falar um pouquinho da nossa parceria? Posso falar, não preparei material, mas acho que dá para conversar um pouquinho. Então, se vocês não se opusessem, se o grupo não se opuser, né? Não sei. A gente podia falar em 5 minutinhos, é tão rápido, né? Então, eu estou aqui na área rural, na região de Vassouras, Paraíba do Sul. E quando o Sávio e eu começamos a conversar, já tem alguns anos, vimos em determinado momento surgiu a oportunidade de fazermos um projeto junto. Então, esse projeto, nós escolhemos o nome com muito cuidado, né? Então, reflorestamento e educação. Reflorestamento, que é o trabalho que ele faz, né? Que também envolve educação, e o Vale Verdejante também faz reflorestamento e educação, só que aqui na área rural. E resolvemos também colocar uma vertente de uma integração, né, de trazer o pessoal do Rio aqui no Vale Verdejante. Isso já aconteceu 2 vezes nos últimos 2 anos. E nós também irmos com ônibus daqui, da área rural, para o Pão de Açúcar. Aconteceu uma vez, a segunda estava marcada para 2 de maio, mas teve que ser adiada, né? Na ATM, né, Denise? Vinha para a ATM, né? A abertura de temporada, e a abertura foi cancelada. Enfim, estamos aí com esse probleminha para resolver, se Deus quiser, até setembro. Mas, então, a gente também, nesse projeto, a gente conversou, eu falei, Sávio, será que a gente consegue botar um jardim sensorial aí no Mona? Ele falou, Denise, aqui não pode incluir nada, porque é Mona, né? Então não pode, só o que eles determinam. Eu falei, tá, então quem sabe a gente consegue levar um jardim sensorial? Aí veio a ideia da gente ter um jardim sensorial itinerante, que a gente tem uma proposta de trabalhar com ele também na área de educação, a gente visita asilo, visita a escola com pessoas com problemas, né, com deficientes físicos, pessoas com deficiência. Fazemos muito aqui na região, porque a carreta ficou aqui e o jardim também é aqui. Mas ano passado nós levamos no ATM de 2019 e esse ano a gente vai levar de novo quando isso sossegar. Então, o nosso trabalho é esse, foi ligado a reflorestamento, propriamente dito. Então, nesse período, nós vamos plantar, um período de meses, estamos plantando, né? O Sávio no Rio já plantou quase 1.000 árvores, se não plantou ainda, não lembro. E aqui no Vale Verdejante a gente também plantou 1.000, então foram 2.000 árvores. E ele nos mutirões dele, o nosso mutirão é só uma vez por ano. Então, o projeto tem 20 meses, já pegou essa coisa. Também a gente tem visitação de pessoas com deficiência, tanto no Vale Verdejante quanto aqui, né? Perdão, tanto aqui no Vale Verdejante quanto aí no Pão de Açúcar. E visitas às escolas. Então, assim, é aquilo que ele falou na fala dele, né? A nossa ideia é contaminar ao máximo para que essa consciência chegue a todos nós e que a gente consiga um mundo cidadão melhor, né? Para o nosso dia a dia, como o nosso planeta, né? Porque agora, então, ficou mais claro, acho que para quem não sabia, deve estar caindo a ficha, né? Que estamos todos ligados e precisamos desse investimento. Então, assim, está sendo muito gratificante o nosso trabalho juntos. Espero que hajam outros que venham, né, que a gente tenha novas oportunidades, porque foi uma parceria forte e muito comprometida. Assim, eu percebo que Sávio é muito comprometido e eu sinto que também nós aqui somos comprometidos. Então, a gente tem feito um bom trabalho, né, Sávio? Muito bom, muito prazeroso, né? E a gente vê assim o resultado, né, estampado nos olhos das crianças, que é um foco importante do trabalho lá em Andar de Costa, né, que é o distrito lá de Vassouras, onde é a sede da Vale Verdejante, da ONG da Denise, vamos dizer assim, mas um monte de gente mais da Denise. E é muito legal, né, porque o nosso projeto em comum,
ele contempla várias atividades, como o jardim sensorial, né? Os canteiros agroflorestais, obviamente, né? Os mutirões de plantio, ou seja, o reflorestamento que é feito lá, como ela disse, né? Uma vez por ano, e os mutirões daqui, que são mensais, passaram obviamente, também estão incluídos nesse projeto, né? Além de várias outras atividades, né? E é muito legal a gente observar nas atividades, né, a felicidade, sabe, das crianças estampada no rosto delas, né? O trabalho que é feito com as mulheres doces também, mulheres doces, né? Que é um coletivo de mulheres da região lá que foram incentivadas dentro do projeto, né, elas foram incentivadas a montar esse coletivo e, obviamente, a fazer disso uma renda também, né? Trazendo também o trabalho da cidadania, né? Da inclusão social, inclusão econômica. São várias vertentes que o trabalho tem que tornaram esse projeto, primeiro, né, que fizeram com que a Fundação Banco do Brasil aprovasse, né? Aliás, foi o único projeto do Estado do Rio de Janeiro, né, Denise, se não me engano, foi aprovado. Foi o único do Brasil, foi o único no estado do Rio, foi o nosso. Eram 130 ou 180 inscritos, né? 30 foram selecionados e o nosso foi selecionado. Aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um trabalho super importante, né? E foi a primeira vez assim que eu trabalhei com uma parceria, né? Aliás, que estou trabalhando ainda, né? O projeto está em andamento ainda. E tem sido muito prazeroso, assim, muito legal, né? Ver essa união, o quanto essa união de forças assim pode resultar num resultado melhor, né? Num resultado mais amplo e que muito mais gente se beneficie, né? Obviamente, não só o meio ambiente. Foi uma vertente nova do projeto, né? Da minha atuação, partir para essa atuação socioambiental, né? Não apenas ambiental. É verdade. E a Miriam também, né, Miriam? Acompanha desde o início do projeto, né, Miriam? Fala aí alguma coisa para a gente. Mas eu estou te falhando, não tenho ido ultimamente. Não, sem cobrança. Apenas Tá passa um bom. pouco da tua percepção desde o início lá. Como é que tem sido para você essa experiência? Não, é incrível. Você realmente fez um milagre. Por isso tudo isso. Eu que vi aquela coisa, né? Como era antigamente. É um milagre. Cada vez que eu subo, que eu faço costão, eu tenho um prazer de ver aquela vegetação verde aí, aqueles árvores, aqueles bosques, né? É muito prazeroso, muito prazeroso. Mudou bastante aquela Vamos, região, né? mudou muito. E agora, como que ficou agora com o negócio do isolamento? Você não tem podido ir, né? Não. Tá fechado mesmo, né? Bom, Para mas de tudo. qualquer forma, imagino como não vai ninguém, ficará preservado, né? Sim, é até melhor, né? Não tem movimento de nada. É, Mas também a vegetação invasora também aparece, né? invasoras? Invasora. Invasora. Ok. Sim, É. tipo capim colonial, essas coisas. Não sei. Mas aí que tá, Nunca né? vi isso. O capim, foi bom você falar isso, porque o capim, ele é uma planta que depende do sol, entendeu? Quando você retira ele, você faz a cobertura com as espécies de rápido crescimento, né, as nativas, você seguramente não vai ter mais capim. Ou se tiver um capim ralo, sabe que não vai ter importância mais como espécie agressiva, né? Ela deixa de ter essa atuação agressiva. Então, esse é um outro aspecto interessante do trabalho que você me fez lembrar, né? Que quando a gente fala de recuperação ambiental, fala de vários aspectos, né? Você fala da parte da flora, né? As árvores, enfim, tudo que surge ali, o que é plantado, e também você fala do solo, porque o solo também precisa se recuperar, se ele não é um solo bom, e geralmente não é, a gente está falando de áreas degradadas, né? Para falar de recuperação ambiental. Então, o solo, ele normalmente também é um solo muito degradado, muito ácido, né? Um solo muito
compactado. O processo nessas encostas, né, são processos que a gente chama sofrem, né, um processo de lixiviação, que é a chuva, né, que bate e sai levando tudo para o mar ali. E isso vai tornando o solo mais pobre ainda, cada vez mais. E quando ocorre esse replantio, né, e essa fixação das plantas, tem todo um processo muito rico que ocorre, que são as folhas que caem, são os galhos que vão apodrecendo e vão caindo, pedras que estão ali, que, né, vão também servindo como apoio. E aí você tem, né, um solo mais permeável, porque ele está mais sombreado, ele está mais macio, está ficando mais macio. E aí você tem toda essa fauna de superfície, que a gente chama, né, do horizonte mais raso ali, que eles vão, né, um exemplo claro é a minhoca, né? Ela vai entrando, vai fazendo aquele trabalho de aeração do solo, né? E nisso isso vai tornando o solo mais rico, né, mais permeável, mais água penetra do solo. E a gente usou também, como não podia deixar de ser, nesse reflorestamento, essa área de encosta, usamos também as leiras de contenção, que são um processo inevitável, né? Muito importante. Porque se você tirar todo o material que você vai capinando, tá? Vai podando, numa área de encosta, se você não fizer esse arranjo, né? Ele vai descendo para o mar, né? Então, e empobrecendo, claro, né? Então, se você faz o contrário, faz a contenção, aproveitando, fazendo, né, a ciclagem de todo esse material, você vai proporcionando que esse material vá apodrecendo aos poucos. Ele serve também como retentor de umidade, né, de água da chuva. E, aos poucos, esse material vai apodrecendo, virando um adubo, né, natural. E também, com a cobertura, ele vai retendo a água da chuva e, aos poucos, ele vai liberando essa água da chuva, essa umidade, né? Então, é um processo muito rico para a gente assistir, né? Para a gente fazer, para a gente viver. E na montanha, em especial, né? Ele tem praticamente um sabor de vitória, assim, né? Porque você está lutando ali contra vários elementos que dificultam o trabalho, né? Ali ainda tem outro fator, né? Que é a beira-mar. Então, você tem vento marinho muito forte, você tem salinidade, dificulta bastante, né? Fora os outros fatores, né? Mas, assim, cada uma desses aprendizados, cada um dessas conquistas de uma muda que sobreviveu, né? No verão, no caso, né? Ao calor intenso, ao pouco solo, à pouca umidade, né? Quando uma planta sobrevive é porque ela é muito guerreira, porque as condições ali são bem, em alguns trechos, né? São bem assim desfavoráveis. A planta tem que realmente ser muito guerreira. Bom, posso falar um instantinho? Não? Tá ouvindo? Deve. Ah, sim. O que eu acho muito bacana, o que eu acho muito bacana é a oportunidade que você deu, viu, a muita gente de participar dos reflorestamentos multirões, né? Você tem uma estimativa de quantas pessoas já participou de alguma forma dos seus multirões? Olha, mais ou menos umas 1.000 pessoas, entre 900 e 1.000 pessoas nesses 18 anos, né? Mas eu não estou contando aí a turma do Sérgio, não, tá? Não, estou contando geral, isso. Ah, geral. Dá umas 1.000 pessoas. Bacana, porque muitos se repetem, né? Mas, assim, poderia contar por mutirão, vamos dizer assim, né? Porque mesmo repetindo, a pessoa está passando de novo, né? Está fazendo o movimento novamente, né? De ir, plantar e tal. Mais ou menos as 1.000 pessoas. É um número mais ou menos assim, aproximado, né? E aproveitando a sua fala, Henrique, o Henrique é diretor de meio ambiente do Sérgio, né? Ainda né, Henrique? Sou sim. Claro.
Tô lá. E também um incentivador do projeto, né? Um cara que sempre apoiou também. E nessa área lá do SERJ, adotada para o SERJ, onde eu coordeno lá também o reflorestamento, desde 2004, né? O Henrique sempre dá uma cutucada aí, né, Henrique? Uma vez por ano, vamos lá, vamos fazer uma manutenção e tal. E a gente está lá todo ano. A área acho que está em bom estado de recuperação, né? Mas é fundamental continuar, né, Henrique? Isso, claro. Logo quando Ali der. as condições não são fáceis, né? São bem complicadas, né? Eu lembro que a última vez que a gente foi lá, né? A gente tem ido no fim do ano, em geral, né? Tava um dia muito quente mesmo, né? E o acesso é difícil também. O acesso é mais difícil, é bem inclinado, né? Tem um trecho de paredãozinho para subir, né? Mas também quem via aquela área só capim e hoje vê aquela área ali, né? Bonita, bem, até muito florida, que tem muita quaresmeira daquela pequena, né? Quando é época de florescer, fica tudo muito bonito ali. E ali as árvores nunca vão crescer muito, né? Porque é uma região que não tem solo para isso, né? Ali está mais para a área a gente chama de restinga, né? Próximo ao mar, pouco solo, inclinado, e recebe aquela marisia, né? E, enfim, aquelas condições ali que são meio inóspitas naquele costão ali, né? Que é o paredão lagartinho, né? Fica na base do paredão lagartão, por sua vez, né? Henrique está um tempo diretor de meio ambiente do SERJ, né? Eu tô indo em diretorias, isso. E aliás, você me sucedeu na diretoria, né? Eu era diretor antes de você. Foi isso? Ele Foi. muda Não, de acho que era o partido, ele Carlor. muda de partido sem problema. A Miriam pode falar melhor Porque do que eu, mas acho que antes de mim foi o Carrozinho. muda o presidente e Henrique continua, ele muda de partido. Tem uma certa ironia aí, viu? Denise? Denise, está me ouvindo? Denise? Não. A Denise é a atual diretora de meio ambiente do SEB, né, Denise? Ah, é? Sou. Começou quando sua gestão? Então, foi ano passado e a minha gestão lá, eu fico aqui na área rural, então eu tenho uma gestão mais tímida agora, né? E então agora o SEB tem uma preocupação muito grande, era uma grande vontade da diretoria de ser mais ativo também na questão do Pão de Açúcar, que é um ponto focal aí no Rio, né? Até para a galera que escala. E então eu me sinto às vezes até um pouquinho omissa, porque essa minha distância atrapalha um pouco a participação e a efetividade, né? Porque ano passado, por exemplo, que o SEB fez 100 anos, eles queriam ter várias ações junto ao Rio de Janeiro e eu não pude gerenciar isso, né? Então fiquei meio assim frustrada nesse aspecto. Mas na medida, por outro lado, aqui na área rural, nós somos bem atuantes em relação à questão de conservação, de criação de possibilidades na área educacional. Tem uma pessoa do SEB que está muito envolvida comigo, a gente está arrumando uma trilha. Ele participou da Transcarioca, assim como o Horácio, né? O Horácio, que é o presidente. O Adilson trabalhou muito, mas muito mesmo voluntariamente nos 180 quilômetros de Transcarioca. Trabalhou e trabalha, ele é um dos voluntários lá. Então, eu pedi socorro, para variar, e conseguimos organizar a gente fazer uma trilha dentro da nossa área são 3 hectares, e a gente conseguiu verba para fazer, inclusive nela, um projeto de educação ambiental. Então, vai ser uma trilha, pequenininha, né? 1 quilômetro não é nada, mas ela vai ter bastante informação
ligada à questão ambiental. Eu acho que vai ser bem construtivo, e nisso eu sempre pude contar com o SEB, né, para a gente tentar. Só me sinto assim que, como o escalador do SEB está principalmente na cidade do Rio de Janeiro, eu gostaria de estar com umas ações lá mais efetivas, né? Quem sabe ainda vai dar tempo. E quem é o presidente atual do SEB? Do SEB é Horácio Raguti. Horácio. Argentino. Outro. Sim, conheço. Mais um argentino? Não, ele é chileno. Estamos invadindo, não, ele é argentino. Não, ele é argentino, não fale isso não, hein? É argentino. Não vai prestar. Estamos invadindo aqui o Brasil. Mas são bons, ó. Eu gosto dele na diretoria, hein? Muito firme. Muito legal. A diretoria do SEB é muito boa. Também estou satisfeita. E afinal, saiu o livro dos 100 anos? Saiu. Ele saiu de uma forma assim modesta para entrar no mercado mesmo, né? Íamos fazer noite de autógrafo e tal. Só que teve a pandemia, então deu uma parada, porque, na verdade, tinha acabado o carnaval, né? Que aí a gente ia começar a organizar as coisas. Ele chegou a ser comercializado, é muito lindo o livro. Mas aquela coisa ele começou a ser colocado, mas não deu tempo. Fomos pegos assim nessa situação, né? Como é que a gente vai ver agora? Vamos ver. Mas chegou a ser oferecido nos clubes, Miriam? Não lembro, não. Não, ainda não. Não, né? Eu acho que não deu tempo, sabe? Foi muito assim, nós fomos uma reunião uma semana antes de começar o processo e estávamos resolvendo, vai ter o CBM, vai ter isso. Era uma reunião quando, de repente, não vai ter nada, para tudo. E aí complicou, né? Eu não sei, mas eu vou até transmiti-los essa situação de que o Sérgio fez esse comentário, porque eu sei que está em algumas lojas de montanhismo, mas eu acho que não foi assim colocado nos clubes, né? Agora também temos que esperar tudo, né? Agora não. Previsível. Não fica em casa. Amigos. Então é todo mundo. É uma pena porque seria um bom material para se ler em casa, né? É um bom material. Olha aí, né? Exatamente, era uma hora para as pessoas terem esse material em mãos, né? Mas o SEB, eu acho, poderia fazer uma campanha pela internet com entrega na residência, entendeu? O serviço de entrega, né, de correio. Eu vou falar comprar com a online sobre isso. Exatamente, né? Acho que muita gente tem interesse nisso aí. Eu, por exemplo, fui do SEB um pequeno período, né? E a gente sabe que muitos montanhistas são de vários clubes, né? Não são de um clube só. Conheço vários que têm essa característica, né? Então, pode ser uma boa oportunidade também para as pessoas adquirirem, né? O interesse existe, né? Seguramente, né? É verdade. Vamos ver. Eu vou falar, ver se o que eles acham, né, de começar esse processo, né? Foi uma boa ideia, obrigada. Amigos, olha, foi um prazer. Igualmente. Foi um prazer mesmo, tá? Muito legal poder falar sempre, né? É muito bom poder falar sobre o projeto, poder compartilhar um pouco disso tudo que aconteceu e acontece, né? Poder agradecer, acima de tudo, né? Aos montanhistas em especial, mas não só, né? Muita gente que participa do projeto não são montanhistas, né? Mas, acima de tudo, agradecer aos montanhistas em geral, especialmente ao meu querido Sérgio, pelo apoio incondicional, sempre, né? Sempre que eu lancei o desafio, né? Fiz o meu pedido de ajuda, o Sérgio sempre respondeu com muita categoria, com muita determinação, né? E eu tenho essa dívida de gratidão, né? Com vocês, todo o clube, né? Por esse apoio. Então, muito obrigado ao Sérgio pelo esse apoio de sempre, né? E eu espero que para sempre também. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela paciência aí de poder ouvir um pouquinho do projeto.
Então, boa noite para todos, um abraço, muito obrigado por participar. Na próxima semana vamos ter uma palestra sobre uma pedalada em Santa Catarina.